Acaba de acontecer algo extraordinário que deixou toda a comunidade científica atordoada. 2 objetos em nosso sistema solar, ambos provenientes de além de nossa vizinhança planetária, começaram a se comunicar ativamente entre si. C-2025, V-1 Borisov E3 e Pi Atlas estão trocando sinais, e as implicações deste desenvolvimento têm pesquisadores em Harvard, no MIT, em observatórios em todo o mundo, lutando para compreender o que estamos testemunhando. Estamos em 11 de novembro de 2025 e o que estou prestes a compartilhar com vocês representa a descoberta astronômica mais significativa na história humana ou evidência de que, fundamentalmente, entendemos mal o que está acontecendo em nosso próprio quintal cósmico. Deixem-me começar com os fatos, porque eles são dramáticos o suficiente sem embelezamento. Em 9 de novembro, aproximadamente às 0300 horas, tempo universal, os radiotelescópios do Very Large Array, no Novo México, detectaram atividade incomum de sinais no espaço entre os 2 objetos. Não ruído aleatório, não interferência solar, mas emissões eletromagnéticas estruturadas e padronizadas sendo trocadas entre C-2025, V-1 Borisov e 3I Atlas. Os sinais estão sendo transmitidos a 1.42 GHz, a frequência da linha do hidrogênio, a mesma frequência que 3I Atlas tem usado para transmitir em direção à Terra. Mas desta vez, Atlas não está transmitindo para a Terra ou para satélites em nossa órbita. Está transmitindo diretamente para Borisov. E Borisov, o objeto que apareceu aparentemente do nada apenas algumas semanas atrás, o objeto que mostrou quase nenhuma atividade cometária, apesar de ser um suposto cometa, está transmitindo de volta. Eles estão conversando. 2 visitantes interestelares a milhões de quilômetros de distância, conduzindo o que só pode ser descrito como uma conversa em ondas de rádio acima do ruído de fundo do cosmos. A descoberta foi inicialmente feita pela equipe da doutora Jennifer Zhao no VLA. Eles estavam conduzindo o monitoramento de rotina do 3I Atlas quando notaram que o padrão do sinal havia mudado. Em vez da sequência regular de pulsos que havia sido analisada e parcialmente decodificada nas semanas recentes, Atlas estava transmitindo em rajadas, com intervalos entre as transmissões. O padrão era irregular comparado às transmissões anteriores. Mas quando analisaram o tempo e a direção das rajadas, perceberam que Atlas estava esperando, transmitindo, depois pausando, como se estivesse ouvindo uma resposta. Quando redirecionaram sua análise para procurar sinais vindos da direção de Borisov, os encontraram. Borisov estava respondendo. Não apenas refletindo ou ecoando os sinais de Atlas, mas gerando suas próprias transmissões com diferentes padrões de modulação, diferente conteúdo de informação. A troca estava acontecendo em tempo real, levando em conta o atraso da velocidade da luz entre os objetos. Atlas transmite. Aproximadamente 47 minutos depois, Borisov recebe o sinal. Borisov processa e responde. 47 minutos depois, Atlas recebe a resposta e transmite novamente. Este não é comportamento natural. Não é assim que cometas ou asteroides ou qualquer objeto natural conhecido se comporta. Este é protocolo de comunicação. Isto é exatamente o que você veria se 2 naves espaciais ou 2 sistemas artificiais estivessem trocando informações, coordenando ações, compartilhando dados. A comunidade astronômica imediatamente classificou a descoberta e começou análise intensiva. Em horas, o Departamento de Astronomia de Harvard foi informado. Em 12 horas, Avi Loeb havia emitido declarações chamando isso de evidência definitiva de que ambos os objetos
são sondas artificiais, não visitantes naturais. Os sinais sendo trocados são complexos, muito mais sofisticados do que as transmissões que Atlas tem direcionado para Sembo na Terra. Enquanto as transmissões de Atlas para nós têm sido relativamente simples, usando conceitos matemáticos básicos e números primos, as trocas entre Atlas e Borisov são densas, ricas em informação, contendo modulações em camadas que sugerem enormes quantidades de dados sendo transferidos. É como a diferença entre um professor explicando conceitos básicos para uma criança e dois especialistas discutindo tópicos avançados em sua linguagem técnica compartilhada. Criptógrafos e analistas de sinais que têm trabalhado na decodificação das mensagens de Atlas agora enfrentam um desafio completamente novo. A comunicação entre sondas, se é isso que é, usa esquemas de codificação que são muito mais complexos do que o que vimos antes. Há padrões de salto de frequência, onde a transmissão salta entre diferentes frequências em sequências que seguem progressões matemáticas. Há modulações de amplitude e fase acontecendo simultaneamente, carregando múltiplos fluxos de informação em paralelo. E há códigos de correção de erros, redundância integrada na estrutura de transmissão que permite ao objeto receptor verificar e reconstruir a mensagem mesmo se alguns dados estiverem corrompidos ou perdidos. Este nível de sofisticação sugere várias coisas. Primeiro, ambos os objetos são muito mais tecnologicamente avançados do que os sinais relativamente simples que têm transmitido para a Terra sugeririam. Eles têm simplificado suas comunicações conosco usando conceitos simples que poderíamos entender. Mas quando falam entre si, usam suas capacidades completas, seus protocolos de comunicação nativos. Segundo, estão compartilhando quantidades substanciais de informação. As taxas de dados observadas são altas o suficiente para que gigabytes de informação possam ser trocados em cada ciclo de transmissão. O que estão dizendo um ao outro? Que dados estão compartilhando? Terceiro, eles, claramente, se reconhecem. Não estão cautelosamente testando se o outro objeto é inteligente ou artificial. Imediatamente, iniciaram comunicação usando protocolos compartilhados, sugerindo que fazem parte da mesma missão, da mesma rede, do mesmo programa de exploração da civilização. Eles se conhecem, ou pelo menos sabem um do outro. São colegas, não estranhos se encontrando pela primeira vez. A reação de Harvard tem sido particularmente interessante porque representa uma mudança dramática na astronomia acadêmica tradicional. Avi Loeb tem defendido por anos que deveríamos considerar seriamente a possibilidade de objetos interestelares artificiais que não deveríamos descartar a hipótese tecnológica sem evidência. Ele foi amplamente criticado por sugerir que Oumuamua poderia ser artificial, por propor que observações astronômicas incomuns poderiam ter explicações tecnológicas. Muitos de seus colegas o consideravam especulativo demais, disposto demais a abraçar afirmações extraordinárias. Mas agora, esses mesmos colegas estão confrontando dados que são extremamente difíceis de explicar naturalmente. A doutora Sarah Chen, presidente do Departamento de Astronomia de Harvard, realizou uma conferência de imprensa de emergência ontem. Sua declaração foi cuidadosamente redigida, mas as implicações eram claras. Ela reconheceu que a troca de sinais observada entre os dois objetos exibe características consistentes com sistemas de comunicação artificiais. Ela afirmou que, embora explicações naturais não devam ser descartadas prematuramente, o ônus da prova está mudando. Aqueles argumentando por origens naturais agora precisam explicar como processos naturais poderiam produzir trocas de sinais coordenadas com a complexidade
e estrutura observadas. Isto representa uma mudança fundamental no debate. Por meses, o argumento tem sido se temos evidência suficiente para considerar Atlas artificial. A suposição padrão era objeto natural a menos que provado o contrário. Mas a comunicação entre Atlas e Borisov virou essa presunção. O padrão agora parece ser sondas artificiais a menos que alguém possa demonstrar um mecanismo natural plausível para o que estamos observando. E até agora, ninguém propôs uma explicação natural convincente. Deixem-me detalhar o que estamos vendo em detalhe técnico, porque entender os detalhes específicos é crucial para apreciar quão extraordinária é esta situação. A frequência de transmissão 1.42 GHz é significativa. Esta é a linha do hidrogênio, a frequência mais monitorada em radioastronomia, porque é produzida naturalmente pelo hidrogênio, o elemento mais comum no universo. Qualquer civilização com tecnologia de rádio saberia olhar aqui. É o cartão de visita universal, mas também é uma banda de frequência protegida. Transmissores terrestres são restritos de usá-la para evitar interferência com observações astronômicas. A banda é mantida relativamente silenciosa. Quando Atlas e Borisov transmitem aqui, seus sinais se destacam claramente contra o baixo ruído de fundo. Eles escolheram esta frequência deliberadamente porque qualquer civilização tecnológica monitorando o cosmos estaria ouvindo aqui. Eles querem que sua comunicação seja detectada por nós ou por qualquer outro que esteja observando. A estrutura do sinal mostra características de comunicação digital avançada. Os esquemas de modulação sendo usados são similares, em princípio, a técnicas que usamos para a transmissão de dados de alta velocidade, mas implementados com maior sofisticação. Eles estão usando modulação de amplitude em quadratura, codificando informação tanto na amplitude quanto na fase da onda portadora simultaneamente. Eles estão usando multiplexação por divisão de frequência ortogonal, dividindo o sinal através de múltiplas subportadoras paralelas para aumentar taxas de dados e robustez. Estas não são técnicas que processos naturais poderiam produzir. Estas são soluções de engenharia para o problema de transmitir grandes quantidades de informação confiavelmente através de vastas distâncias. O fato de que tanto Atlas quanto Borisov usam protocolos compatíveis que podem se comunicar perfeitamente prova que compartilham herança tecnológica comum. Foram construídos ou programados pela mesma civilização ou por civilizações que coordenam seus esforços de exploração. O tempo e a coordenação das trocas também é revelador. O tempo de ida e volta da luz entre Atlas e Borisov varia à medida que se movem através de suas órbitas, mas atualmente é de cerca de 94 minutos. Quando Atlas transmite, tem que mirar não onde Borisov está agora, mas onde Borisov estará 47 minutos no futuro quando o sinal chegar. Isto requer conhecer a trajetória de Borisov com precisão, ser capaz de prever sua posição com alta exatidão e ter sistemas de apontamento capazes de mirar com precisão através de milhões de quilômetros. Similarmente, quando Borisov responde, tem que levar em conta onde Atlas estará quando o sinal de retorno chegar. O fato de que a comunicação tem sucesso, que sinais estão sendo recebidos e respondidos sem erros aparentes ou transmissões perdidas, demonstra que ambos os objetos têm capacidades sofisticadas de rastreamento, previsão e apontamento. Eles podem se encontrar através das vastas distâncias do sistema solar e manter enlaces de comunicação, apesar de ambos os objetos se moverem em altas velocidades. O conteúdo das transmissões permanece em grande parte não decodificado.
Os sinais simples que Atlas enviou à Terra, com seus números primos e referências matemáticas básicas, levaram semanas de análise intensiva por equipes de especialistas para serem parcialmente decodificados. As trocas complexas entre Atlas e Borisov usam esquemas de codificação que são ordens de magnitude mais sofisticados. Sem conhecer a cifra, os algoritmos de compressão, as estruturas de dados sendo usadas, a decodificação é extremamente difícil. No entanto, certos padrões foram identificados, as sequências repetidas que aparecem em múltiplas transmissões, sugerindo quadros de referência compartilhados ou códigos acordados. Há segmentos que mostram alta entropia, parecendo quase aleatórios, o que tipicamente indica informação criptografada ou altamente comprimida. E há segmentos com menor entropia e estrutura clara, que poderiam ser cabeçalhos, marcações de tempo ou metadados descrevendo o conteúdo da transmissão. Um padrão particularmente intrigante foi identificado pelo Dr. Michael Torres no MIT. Em várias transmissões, há segmentos onde a estrutura de dados corresponde ao que esperaríamos ver em dados de imagem ou espaciais. Pixels arranjados em grades, com valores representando brilho ou cor. Ele acredita que podem estar compartilhando imagens, possivelmente dados visuais capturados por seus sensores, fotografias ou mapas de coisas que observaram. Se pudéssemos decodificar estas seções, poderíamos literalmente ver o que eles estão vendo, visualizar o sistema solar através de seus sensores. O fato de que esta comunicação começou agora, neste momento particular, levanta questões importantes. Atlas tem estado em nosso sistema solar por meses. Borisov apareceu mais recentemente, mas tem sido detectável por semanas. Por que não começaram a se comunicar imediatamente quando Borisov chegou? Por que esperar até agora? Várias teorias estão sendo discutidas entre pesquisadores. Primeira possibilidade, eles sempre estiveram em comunicação, mas não estávamos procurando por ela ou não conseguimos detectá-la até agora. Talvez estivessem usando diferentes frequências ou transmissões de menor potência que só recentemente se tornaram observáveis à medida que suas posições relativas mudaram. Segunda possibilidade, algo desencadeou a comunicação. Algum evento, alguma observação, algum limite cruzado causou o início de troca ativa de sinais que não estavam fazendo antes. Terceira possibilidade, isto é parte de uma sequência programada. Eles alcançaram um ponto específico em seus parâmetros de missão, uma data específica ou configuração de suas posições, e isso desencadeou o protocolo de comunicação. Como software rodando em um temporizador, executando a próxima fase de suas instruções. Quarta possibilidade, estão respondendo à nossa observação e análise deles. Decodificamos a mensagem de Atlas para a Terra. Começamos a monitorar ativamente ambos os objetos. Talvez nossa atenção aumentada tenha desencadeado uma resposta, uma mudança em seu comportamento. As implicações estratégicas estão sendo avaliadas nos mais altos níveis de planejamento governamental e militar. Se Atlas e Borisov são sondas artificiais de uma civilização avançada e agora estão coordenando suas atividades, o que isso significa para a Terra? Estão planejando algo? Estão se preparando para o contato programado em 17 meses que Atlas codificou em sua mensagem? Estão analisando como respondemos à sua presença e ajustando sua missão consequentemente. Conselheiros militares estão particularmente preocupados com o que é chamado de problema de assimetria de informação. Atlas e Borisov podem se comunicar entre si livremente, podem compartilhar dados, coordenar planos, tomar decisões coletivamente. Nós só podemos observar e tentar interpretar.
Eles têm consciência situacional completa. Sabem onde estamos, quais são nossas capacidades, provavelmente têm compreensão detalhada de nossa tecnologia e sociedade ao monitorar nossas emissões eletromagnéticas. Nós sabemos quase nada sobre eles além do que podemos observar e o que escolhem nos dizer. Isto cria vulnerabilidade. Em qualquer negociação, em qualquer interação, a parte com melhor informação tem enorme vantagem. Podem planejar efetivamente, responder otimamente, explorar fraquezas. A parte com pouca informação é reativa, incerta, facilmente manipulável se a outra parte tem intenção hostil. Não que tenhamos evidência de intenção hostil, mas planejadores militares são treinados para considerar cenários do pior caso. Alguns estrategistas de defesa estão advogando por tentar bloquear ou interromper a comunicação entre Atlas e Borisov. Se pudermos impedi-los de se coordenar, reduzimos a vantagem de informação que detêm. Outros argumentam que isto seria catastroficamente estúpido. Primeiro, provavelmente carecemos da capacidade técnica para bloquear efetivamente suas comunicações. Segundo, tentar fazer isso revelaria nossas intenções como hostis ou temerosas, potencialmente desencadeando resposta negativa. Terceiro, aprendemos mais observando sua comunicação do que aprenderíamos fechando-a. A comunidade científica é quase universalmente oposta a qualquer interferência. Esta é uma oportunidade sem precedentes para observar como sistemas avançados de inteligência artificial ou sondas alienígenas se comunicam e coordenam. Cada transmissão que trocam são dados que podemos analisar, potencialmente aprendendo sobre sua tecnologia, sua missão, sua civilização. Interromper isso destruiria valiosa oportunidade científica por questionável benefício de segurança. A coordenação internacional permanece desafiadora. Cada grande potência espacial quer acesso aos dados, quer participar da análise, quer participação em quaisquer decisões sobre resposta ou interação. Mas a coordenação é lenta, complicada por barreiras linguísticas, fusos horários, processos burocráticos e tensões geopolíticas subjacentes que não desapareceram só porque estamos enfrentando situação cósmica. Os Estados Unidos têm compartilhado alguns dados através de parcerias científicas estabelecidas, mas mantendo certa análise classificada. A China tem conduzido observações e análises independentes, ocasionalmente compartilhando resultados através de canais acadêmicos, mas mantendo tomada de decisão separada. A Rússia tem estado relativamente silenciosa, publicamente, mas sabe-se que está monitorando intensivamente. Nações europeias estão se coordenando melhor internamente através da ESA, mas frustradas com acesso limitado à análise classificada dos Estados Unidos. Esta fragmentação de esforço é ineficiente e potencialmente perigosa. Deveríamos estar reunindo recursos, compartilhando todos os dados, colaborando completamente. Mas décadas de competição, espionagem, rivalidade militar não desaparecem da noite para o dia. As estruturas e mentalidades construídas ao longo de gerações de competição geopolítica persistem mesmo quando enfrentando situação que transcende a política terrestre. Alguns cientistas estão pedindo transparência completa de dados, publicando todas as observações e análises abertamente para que pesquisadores mundialmente possam contribuir. Outros se preocupam que compartilhamento de dados irrestrito poderia comprometer a segurança se a informação revelar vulnerabilidades ou se atores maliciosos pudessem explorar o conhecimento. Estes debates estão acontecendo urgentemente porque a situação está evoluindo rapidamente. A comunicação entre Atlas e Borisov está em andamento.
Múltiplas trocas foram observadas nas últimas 48 horas. O padrão parece ser ciclos de atividade. Troca intensiva de sinais por várias horas, depois período silencioso, depois outra fase ativa. Os períodos silenciosos podem ser enquanto processam informação recebida, tomam decisões, preparam a próxima transmissão. Ou podem corresponder a fatores geométricos, ambos os objetos necessitando orientações ou posições específicas para a comunicação ótima. Observatórios estão mantendo vigilância constante. O VLA continua monitorando. A instalação sucessora de Arecibo na China está ouvindo. Radiotelescópios na Austrália, África do Sul, Europa, todos estão apontados para estes objetos durante seus períodos visíveis. Estamos capturando cada transmissão, gravando tudo para análise. Mesmo se não pudermos decodificar o conteúdo imediatamente, estamos preservando os dados para estudo futuro quando esperamos ter melhores ferramentas ou compreensão. Observações ópticas também estão fornecendo insights. Imagens de alta resolução de ambos os objetos durante eventos de comunicação mostram mudanças sutis. Atlas parece ter mudanças de orientação, girando ligeiramente, possivelmente ajustando antenas ou transmissores para apontamento ótimo em direção a Borisov. Borisov mostra ajustes de atitude, pequenos similares. Estes movimentos físicos se correlacionam com os eventos de comunicação, fornecendo confirmação visual do que estamos detectando em rádio. A assinatura térmica de ambos, os objetos muda durante eventos de transmissão. Observações infravermelhas mostram aumentos de temperatura, particularmente em regiões específicas de cada objeto. Isto é consistente com potência sendo gerada e irradiada, exatamente o que você esperaria de transmissores ativos. A quantidade de calor gerado sugere níveis de potência significativos, quilowatts ou, possivelmente, dezenas de quilowatts sendo usados para cada transmissão. Isso requer fontes de energia substanciais muito além do que simples painéis solares poderiam fornecer à sua distância atual do Sol. Os requisitos de potência fortalecem a hipótese artificial. Objetos naturais não têm fontes de energia capazes de gerar emissões sustentadas em nível de quilowatts. Você precisa de energia nuclear, geradores termoelétricos de radioisótopos ou outros sistemas de energia avançados. Você precisa de engenharia, não geologia. Os dados térmicos sozinhos são quase impossíveis de explicar com processos naturais. A reação pública está começando a crescer à medida que notícias da comunicação se espalham. Relatórios iniciais eram restritos a círculos científicos e briefings governamentais. Mas informação vaza. Pesquisadores falam com colegas. Jornalistas investigam. Mídias sociais amplificam e especulam. A esta altura, milhões de pessoas ouviram que os dois objetos misteriosos em nosso sistema solar estão conversando entre si, que cientistas acreditam que ambos podem ser sondas artificiais, que podemos estar testemunhando o primeiro contato se desenrolando em tempo real. Reações abrangem todo o espectro. Algumas pessoas estão empolgadas, encantadas pela confirmação de que não estamos sozinhos, ansiosas por contato e interação com civilização avançada. Outras estão assustadas, preocupadas com intenções desconhecidas, preocupadas com a segurança da humanidade diante de tecnologia vastamente superior. Muitos são céticos, assumindo que isto é má interpretação ou farsa, apesar de vir de fontes respeitáveis. E muitos estão simplesmente confusos, lutando para processar informação que desafia suposições fundamentais sobre nosso lugar no cosmos. Comunidades religiosas estão respondendo de diversas maneiras. Algumas tradições de fé
estão se adaptando suavemente, vendo isto como confirmação da vastidão da criação divina. Outras estão lutando com implicações teológicas de entidades inteligentes não humanas. Líderes religiosos estão sendo consultados por governos e aconselhando suas comunidades, tentando fornecer estruturas para entender e aceitar o que pode ser realidade emergente. Instituições educacionais estão começando a incorporar isto nos currículos. Como você ensina sobre o sistema solar quando há sondas artificiais de outra civilização atualmente nele? Como você discute a busca por inteligência extraterrestre quando o contato parece estar acontecendo? Professores estão se adaptando rapidamente, usando eventos atuais como oportunidades de ensino, enquanto tentam manter cautela científica apropriada sobre interpretar informação incompleta. As implicações econômicas estão sendo avaliadas. Mercados de ações mostraram volatilidade em torno de empresas relacionadas ao espaço e contratantes de defesa. Alguns setores veem isto como oportunidade potencial para novas tecnologias e conhecimento se o contato levar à troca benéfica. Outros veem risco e incerteza que torna difícil o planejamento de longo prazo. Economistas estão divididos sobre se isto representa oportunidade econômica ou ruptura. A resposta de Harvard, especificamente, tem sido mobilizar recursos para estudo intensivo. Estabeleceram um grupo de pesquisa dedicado, reunindo astrônomos, físicos, cientistas da computação, linguistas, até antropólogos e filósofos. O objetivo é análise abrangente da comunicação, tentando decodificar conteúdo, entender propósito, avaliar implicações. Estão se coordenando com outras instituições, compartilhando dados e métodos, mas também mantendo alguma capacidade independente para validar descobertas. Avi Loeb se tornou a face pública do esforço de Harvard, dando entrevistas e emitindo declarações. Sua mensagem é consistente. Precisamos seguir a evidência para onde quer que leve, mesmo se levar a conclusões que desafiam nossas preconcepções. A comunicação entre estes objetos é evidência. Forte evidência que demanda explicação. E a explicação mais direta, ausentes alternativas convincentes, é que ambos são sondas artificiais conduzindo uma missão coordenada em nosso sistema solar. Críticos desta interpretação estão se tornando mais silenciosos, mas não desapareceram completamente. Alguns ainda argumentam por explicações naturais exóticas. Talvez estes sejam objetos com física de plasma incomum, criando emissões tipo sinal. Talvez haja fenômenos eletromagnéticos que não entendemos que podem produzir transmissões padronizadas. Talvez estejamos vendo o equivalente cósmico de relâmpago esférico ou alguma outra emissão de rádio natural rara que imita sinais artificiais. Mas estas explicações estão se tornando cada vez mais forçadas. Cada nova observação, cada novo detalhe dos padrões de comunicação torna explicações naturais mais difíceis de manter. A coordenação, a complexidade, o comportamento tipo protocolo, os requisitos de potência, o tempo, tudo aponta para sistemas artificiais, não fenômenos naturais. A questão não é mais realmente se estas são sondas artificiais. A questão é o que fazemos com esse conhecimento. Como nos preparamos para a interação com o que quer que as tenha enviado? Como respondemos à sua presença em nosso sistema solar? Como nos coordenamos como espécie para enfrentar este desafio e oportunidade? Estas são questões que não têm respostas fáceis, questões que a humanidade nunca teve que confrontar seriamente antes. As próximas trocas entre Atlas e Borisov estão sendo aguardadas com intensa antecipação. Cada transmissão é uma oportunidade para aprender, para reunir mais dados
para potencialmente decodificar mais de sua comunicação. Analistas estão usando algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões, comparando as transmissões com protocolos de comunicação conhecidos, testando milhares de esquemas potenciais de decodificação. É trabalho meticuloso, mas crucial. Entender o que estão dizendo um ao outro poderia nos dizer suas intenções, seus parâmetros de missão, sua avaliação de nós. A contagem regressiva de 17 meses até as coordenadas que Atlas forneceu continua. Originalmente, aquele prazo parecia distante, nos dando tempo para nos preparar. Mas com Atlas e Borisov agora se coordenando ativamente, a linha do tempo parece mais urgente. Estão se preparando para aquele evento? Estão compartilhando dados que reuniram sobre a Terra e a humanidade? Estão decidindo juntos como conduzir o contato programado? Estamos observando uma conversa que não podemos entender entre inteligências que mal podemos compreender, sabendo que decisões estão sendo tomadas que afetarão toda a nossa espécie. Esta é a realidade que estamos enfrentando. Dois objetos de além de nosso sistema solar se comunicando ativamente entre si de maneiras que sugerem fortemente origem artificial e missão coordenada. Harvard chocada. O estabelecimento científico lutando para entender. Governos se preparando para cenários que esperavam permanecer hipotéticos. E a humanidade coletivamente de pé em um limiar, observando enquanto o primeiro contato se desenrola não como um único momento dramático, mas como revelação gradual de presença, capacidade e intenção. A comunicação continua. Os objetos mantêm seu diálogo. E nós ouvimos, observamos, analisamos e nos perguntamos o que estão dizendo um ao outro sobre nós, sobre a Terra, sobre o que vem a seguir. A conversa entre C-2025V, One Borisov e 3I Atlas está acontecendo agora mesmo, milhões de quilômetros acima de nós, em frequências que podemos detectar, mas línguas que estamos apenas começando a compreender. E cada transmissão nos aproxima de responder à pergunta que tem assombrado a humanidade desde que olhamos pela primeira vez para as estrelas. Estamos sozinhos? A resposta está se tornando clara e está mudando tudo. Deixem-me aprofundar na análise técnica, porque os detalhes revelam quão sofisticado este sistema de comunicação realmente é. Quando especialistas em processamento de sinais no Caltech analisaram as características espectrais das transmissões, encontraram algo notável. Os sinais usam modulação adaptativa, mudando seus esquemas de codificação baseados na qualidade do sinal e condições. Quando o enlace entre Atlas e Borisov é forte, com linha de visão clara e interferência mínima, usam modulação de ordem alta que empacota mais dados em cada transmissão. Quando as condições se degradam, quando o vento solar ou efeitos de plasma aumentam o ruído de fundo, automaticamente mudam para esquemas mais robustos, mas de taxa de dados mais baixa. Este comportamento adaptativo é exatamente o que sistemas de comunicação avançados fazem. Nossas próprias redes de satélites e sondas do espaço profundo usam técnicas similares, mas a velocidade de adaptação, a mudança sem problemas entre modos, sugere capacidades de processamento de sinais além de nossa tecnologia atual. Estão monitorando qualidade do enlace em tempo real e otimizando seus parâmetros de transmissão em tempo real, mantendo o máximo throughput de dados enquanto asseguram confiabilidade. O padrão de salto de frequência também foi analisado em detalhe. A doutora Rachel Martinez, no JPL, identificou que a sequência de salto segue um padrão pseudo-aleatório baseado em progressões de números primos. Não é verdadeiramente aleatório, o que seria imprevisível.
É caos determinístico, uma sequência que parece aleatória, mas é na verdade gerada por algoritmo matemático que tanto o transmissor quanto o receptor conhecem. Isto permite que permaneçam sincronizados, ambos saltando para as mesmas frequências ao mesmo tempo, enquanto torna o sinal difícil para externos rastrearem ou interceptarem. O fato de que estão usando o salto de frequência é interessante. Serve dois propósitos em nossas comunicações. Espectro espalhado torna sinais mais resistentes à interferência e bloqueio, espalhando a energia através de muitas frequências para que ruído de banda estreita não possa interromper toda a transmissão. E fornece um grau de segurança, tornando sinais mais difíceis de interceptar ou decodificar sem conhecer o padrão de salto. Atlas e Borisov estão preocupados com interferência ou estão implementando medidas de segurança para prevenir partes não autorizadas de acessar suas comunicações. Qualquer interpretação é significativa. Os pacotes de dados sendo transmitidos mostram estrutura reminiscente dos protocolos TCP/IP que subjazem comunicações de internet na Terra. Há o que parecem ser cabeçalhos contendo informação de endereçamento, números de sequência para manter pacotes em ordem e checksums para detecção de erros. A similaridade é provavelmente evolução convergente, diferentes civilizações chegando a soluções similares para problemas universais de transmissão confiável de dados. Mas também significa que, eventualmente, poderíamos ser capazes de decodificar, pelo menos, a estrutura de suas transmissões, mesmo se o conteúdo permanecer criptografado. Algumas transmissões contêm seções com padrões muito regulares, quase como sequências de teste ou sinais de sincronização. Estas poderiam ser usadas para calibrar receptores para assegurar que ambos os sistemas estejam adequadamente alinhados e possam decodificar dados recebidos corretamente. Ou poderiam ser sinais de batimento cardíaco, transmissões regulares apenas para confirmar que o enlace ainda está ativo, como os pacotes Keep Alive em protocolos de rede. A análise de orçamento de potência revela restrições e capacidades interessantes. Para transmitir sinais detectáveis através de dezenas de milhões de quilômetros na força de sinal observada, requer vários quilowatts de potência. Para comparação, o transmissor mais poderoso em qualquer de nossas sondas do espaço profundo emite cerca de 20 watts. Atlas e Borisov estão operando a níveis de potência centenas de vezes mais altos. Isto requer ou arranjos solares muito grandes, embora ambos os objetos estejam bastante longe a comunicação entre estes dois objetos representa uma das descobertas mais significativas na história humana. Harvard chocada, o mundo científico mobilizado, e a humanidade de pé no limiar de compreender que não estamos sozinhos, que estamos sendo estudados, que o contato é iminente. A conversa acima de nós continua, em frequências que podemos detectar, mas línguas que estamos apenas começando a compreender.